Olá, meus amigos. Estamos iniciando mais um programa Cidades Inteligente, mais humana, mais sustentável, mais Brasil, pela TV Mais Brasil, a TV da família brasileira. E hoje, com muita alegria aqui, recebendo um grande amigo, querido amigo, Manuel Soares, Dr. Manuel Soares. Dr. Manuel é amigo nosso de Bragança Paulista, é de São Paulo capital, e é uma pessoa que tem uma larga experiência, formado em economia, administração, advogado. É a nossa referência hoje dentro do projeto Fórum Legislativo Paulista. Dr. Manuel, é um prazer tê-lo conosco, obrigado pela sua presença. Vamos trazer bastante informação, bater um papo descontraído, atualizando o nosso telespectador. A minha alegria, né? Presidente Cristiano, hoje grande apresentador da TV Mais Brasil. Fico feliz, eu agradeço e quero, não é que eu queria, eu quero, de fato, agradecer essa recepção que eu tive de toda a direção da Rede Brasil. Eu fico feliz, né? Para poder, junto consigo, que é o meu caminho, de poder transmitir algo que possa, evidentemente, atingir a quem poderia estar nos assistindo e poder julgar até e avaliar alguma coisa que nós possamos, dentro da minha possível qualidade, né, poder transmitir. Ótimo. Dr. Manuel, o senhor tem formação econômica, administrativa, também advogado. Vivemos aí um cenário muito complexo no Brasil, uma certa instabilidade política devido à polarização. Temos essa questão aí da própria economia que não anda bem, né? Governo com déficit fiscal altíssimo, não fecha as contas, cenário internacional também muito instável. Como que o senhor avalia esse contexto geral hoje, econômico, administrativo e político? Então, nós temos o Brasil, aliás, parabéns pela entrevista hoje, Dr. Alex, da SG. Fiquei feliz porque é um conhecimento que hoje o mundo está preocupado, né? Você colocou muito bem em relação à questão do direito das pessoas, saúde, sustentabilidade. E aí, o que nós vemos? O Brasil, eu posso falar porque eu tinha 20 anos, em 1970, e nós fomos tricampeões mundiais. E nós éramos, eu me lembro da musiquinha, 90 milhões em ação, para frente Brasil. Hoje nós somos 220 milhões. Dr. Cristiano. E aí, o que ocorre com isso? Nós tivemos uma perda de qualidade muito grande de desenvolvimento de informação. E aí eu fico feliz nos seus programas, e quando eu observo, principalmente nesse último, em que lá se falou muito do estudo. As pessoas, as empresas se preocuparem. A obrigatoriedade na parte econômica de fazer determinadas regras, né, para poder ter uma melhoria. E aí a melhoria é no quê? É na qualidade de quem você põe para comandar o país. Nós temos algumas dificuldades? Temos, porque você falou uma palavra importante num dos programas, é um país continental. É um país, nós falamos aqui de São Paulo, porque São Paulo, eu não diria que aliás, outro dia num evento, não é mais a locomotiva do Brasil, é realmente um poder forte e claro de desenvolvimento. E aí nós nos preocupamos, porque o Estado não é o Estado, é o município. E o município, quando o senhor coloca lá, e eu trato de senhor porque é importante, porque é meu presidente, quando fala da frente parlamentar, é no sentido de quê? Que o município tem a grande participação, é ali que gera o emprego, gera a saúde, gera todos os problemas que vai para alguém superior. Então, nós estamos hoje, realmente, infelizmente, existe uma questão de informação que ela ficou muito deturbada, né? Então, nós temos dados, lá, hoje, só para, rapidamente, o tarifaço, está no mundo. Um governo, nós temos soberania nossa. Ok, temos muitas soberanias, né? Mas o outro também tem. Então, ele precisa também observar onde vai apertar o calo dele. Então, nós estamos a cada dia, o Brasil
o povo está se habituando a ter uma informação correta, separando alguma coisa que não interessa, o interesse pessoal. Então, quando a gente está trabalhando em coletividade, quando a gente pensa na economia, todos nós temos que estar também preparado para poder receber determinadas situações e problemas que nós podemos também resolver, não é só o governo. O governo, é evidente, é importante porque ele estabelece regras, normas. Se a gente tiver bom preparo, ou um bom governante, a gente pode melhorar. É difícil, né? O Brasil é continental. De fato, o que o senhor e outras pessoas aqui nos seus programas têm falado, principalmente o doutor Alex, realmente o Brasil é forte para poder e precisa melhorar muito. É esse o meu posicionamento em relação a isso. Né? Doutor Manuel, o senhor é uma pessoa que é muito antenado, principalmente em relação a alguns cursos, alguns eventos, aonde tem informação de alguns segmentos, o senhor gosta muito de participar dessas oportunidades para estar lá participando, fazendo sua sugestão, ouvindo alguns especialistas, né? Um órgão que eu vejo de uma grande valia, de uma grande importância, mas eu vejo assim, dentro de um contexto do dia a dia, tirando um pouco aquele trabalho social, não digo trabalho social, mas aquele trabalho que é o papel, né, da OAB, né, que é aquele trabalho assistencial para as famílias que quer buscar o acesso à justiça gratuita, né, e que muitas vezes ela é feita pela Defensoria, é feita pela OAB. Eu gostaria que o senhor falasse um pouco desse trabalho tão importante que a OAB desenvolve em todo o território nacional, né? A OAB está presente em todo o território nacional e de uma forma particular, né? Porque nós tivemos também, eu acho que foi o ano passado, recentemente, uma eleição, né? da presidência, da direção da entidade, né? Em várias cidades, e eu gostaria que o senhor fizesse essa avaliação dessa eleição da OAB, dos serviços que ela hoje presta e o que ela poderia fazer a mais para poder contribuir com a sociedade. Muito bem, parabéns. Aliás, eu fico muito feliz pela sua qualidade de informação. Isso, se todos nós tivéssemos essa perspectiva, nós estaríamos muito bem. Isso é um elogio, não tenho dúvida, e tem que fazer isso em público para que todos tenham conhecimento da qualidade. A OAB, primeiro, é legitimada, né? Isso é constitucional, artigo 133 da Constituição estabelece a nossa função como advogado. A instituição, é nacional, são conselheiros nacional, que lamentavelmente ainda é num processo de escolha em função de cada estado. E é essa discussão que hoje a advocacia tem, porque a questão da representatividade. Mais uma vez eu falo de São Paulo. São Paulo é uma seccional que tem força, mas é representada por quantos? Por 3 conselheiros. Mas lá no Recife, também 3 conselheiros. Como se fosse o Senado Federal. Isso. 3 votos. Então nós temos o presidente, ele é aclamado por todas seccionais. Então imagina, se São Paulo é contrário, não tem força. São 3 contra, depois 26 vezes 3, é só fazer a conta. Né? Então, mas, no entanto, ela é uma instituição que tem o poder de entrar com uma ação de constitucionalidade. E nós temos discutido isso muito. E você comentou muito bem, e me desculpe tratá-lo um momento de senhor, outra hora de você, porque é a forma que eu sempre atuei com o Dr. Cristiano. Veja, São Paulo, nós temos aí a Defensoria Pública, que é contratada por servidor público, concursado, e temos esse trabalho que o senhor comentou a respeito da OAB Defensoria Pública. Aliás, eu fiz parte na OAB de Bragança Paulista a convite do presidente, porque em termos de valores que o Estado repassa é pequeno, mas é importante porque você... mesmo sendo um valor pequeno, você está contribuindo com essa sociedade que não é possível utilizar o meio judicial para as suas demandas. E aí lógico que é super importante continuar existindo, mas é voluntariado. Não é uma coisa que está
definida, olha, vai ter X. Não, se o advogado quiser participar, participa. Então é anual, é uma coisa que você faz parte de um edital e você faz parte dessa, pode fazer. E eu até 7 anos atrás eu fazia parte, porque no momento que eu também fui para o serviço público, eu não tinha essa possibilidade de disponibilidade de horário para poder, porque você tem reuniões semanais, atendimento semanal, e eu, com a idade, eu atendia mais os idosos, inclusive. Isso, aliás, me deixava muito alegre, porque fora da atividade eu até podia ajudar externamente, como aconteceu, às vezes a própria ordem não dá aquela justiça gratuita para aquela pessoa, né? Dependendo do caso, é avaliado. Então, volto para a gente não se estender, a OAB é algo para todos estados importante e para o Brasil. A gente tem as discussões internas em relação ao por que a OAB não participa em determinados eventos da nação brasileira. Ué, eu tenho um mecanismo, que é o documento, que é o processo, que é a ação. É simples. Ah, mas não tem interesse. Bom, aí é uma questão de avaliação de cada um. Aí o senhor colocou a respeito de como é que é feito a questão da estrutura da advocacia em todo o Brasil. Em cada estado, como eu disse, você, a cada 3 anos, elege uma diretoria. O senhor tem uma ideia, que foi a última, o ano passado, que é essa gestão que fica por 3 anos, que ela pode se prolongar ou ser substituída. Isso depende da votação do advogado. E hoje o sistema também é eletrônico. Deixamos claro para que todos tenham conhecimento, né? E aí São Paulo teve 5 candidaturas e brilhantes advogados que voluntariamente querem participar da direção da OAB. Nós temos hoje, nós mantivemos o vice-presidente que tinha aberto a mão para uma senhora, né, uma advogada, que depois de 90 anos a gente teve aí uma presidente mulher, né, coisa que era raro na OAB, mas nós já tivemos, que bom. Isso é importante, que evolui, né? Nós não somos só nós homens, né? As mulheres hoje é peça importante em todas as áreas, né? Aliás, parabéns aí, Ana Paula, já de imediato aqui em público também quero lhe desejar também essa felicidade de estar aqui conosco na administração desse programa. Então veja, a OAB, e com isso é renovado. E aí é que vem as atividades da qual inclusive eu faço parte, né? Na última gestão anterior eu era responsável pela Comissão de Direito Tributário em termos regional, núcleo regional, um dos participantes. Porque a comissão, e aí o doutor Alex poderia ter também, quando o senhor colocou a questão jurídica, nós temos comissões na OAB que falam do meio ambiente, né? Então, nós temos N comissões, e aonde nas subseções não tem comissão, a direção, o presidente de cada subseção pode, evidente, criar, que está dentro da regra do direito da OAB, né, direito nacional. Então, eu hoje, como eu lhe disse, eu faço parte, nessa gestão, da Comissão de Direito Tributário Estadual. Ou seja, eu estou vinculado, entre outros colegas, muitos que são excelentes. Temos aí o doutor Eduardo, que é o nosso presidente, aqui em São Paulo, cuidando do quê? De possíveis reformas que possam acontecer dentro do direito tributário. E isso em todas as comissões. E uma delas, parabéns, existe essa da Defensoria Pública, que é composta por advogados voluntariamente, que se inscrevem anualmente para poder atender a população. Doutor, e qual a sua avaliação hoje e quais são os desafios que o senhor entende no campo jurídico que a reforma tributária recém-aprovada pelo Congresso, quais são os desafios para que ela possa ter uma regulamentação, porque ela vai ter um prazo aí de adequação até 2030, para que ela possa ser viável, ajustar os ponteiros, acertar as arestas. Mas qual a sua avaliação hoje da forma que ela está
aonde tem que alinhar, e principalmente nós entendemos também que a questão da criação do tal dos IVAs, né? Aonde toda a arrecadação fica centrada em duas siglas, né? Estadual e federal, o IVA do Estado e o IVA federal, mas ali tem o repasse e o recurso de direito de recurso carimbado, direito do município, direito das prefeituras, e que hoje estão situados na questão do FPM e a questão do próprio ICMS. E nesse bolo tributário, estou falando de ISS, outras taxas municipais que é cobrado. Como fica qual é a sua avaliação, a sua visão, e o que tem que ser aí ajustado para que o município não seja penalizado? Parabéns. Hoje nós temos, colocou muito bem, uma emenda constitucional, porque só pode ser dessa forma que pode se denominar uma reforma, através de uma emenda constitucional e, evidente, pelo Congresso Nacional, Câmara e Senado. Nós tivemos a aprovação, se discute muito a forma e tal, mas isso eu não gostaria de me colocar contrário à reforma, porque estaria sendo contrário à própria evolução do sistema, né? Mas, por isso, repito, a OAB é peça fundamental nessa estrutura. Por quê? Houve a emenda constitucional, muitos criticam pela forma como foi votada. Bom, eu sou de um partido político que de 77 congressistas, 73 não votaram a favor. Mas e daí? Nós temos 513 congressistas eleitos pelo país. Então, não temos que discutir o que já foi, o que passou. Nós temos que melhorar. E aí, o que é a melhora? A cada posicionamento das instituições, né? Todas, não é só a AB, empresas, o meio ambiente, enfim, todo mundo que pode participar terá direito à voz nessas regulamentações. Então começou uma que já está em vigor, que é a Lei Complementar 214 de 2025, então, portanto, neste ano, em que já em 2026 nós temos, e parabéns, a sua colocação é correta, 2 tributos, estadual e municipal, que já estarão em vigor a partir de 2026. E aí uma ressalva, existe um período de transição de 2026 até 2032, aí sim em 2023 funcionando na sua integralidade. Só que é um perigo, porque nós teremos 2 sistemas, PIS e COFINS, por exemplo, funcionando em 2027, termina em 2027. O ICMS ele vai continuar. Existem muitas regulamentações através desses 2 tributos, né? ICMS, o ISS, ITCMD, ITBI, são tributos que estão no bojo dessa reforma tributária. E aí vem a PLP 108, de 2024, que ela sim está regulamentando como é que vai funcionar o tipo de arrecadação. E aí, pasme, existe, e aí eu tenho que dizer para os senhores, foi criado, e esse PLP 108 e a Lei 214, criou-se um comitê gestor. E esse é o nosso problema, porque há uma discussão política do aparelhamento federal em relação ao comando. Porque hoje, quando eu tenho o ISS, aqui do município de Jundiaí, aliás, parabéns, o nosso ex-prefeito faz parte aí hoje do secretariado municipal, foi daqui de Jundiaí, Dr. Luiz Fernando. Você tem arrecadação aqui. Então, o administrador, que é o prefeito, controla. Ele tem todo o controle desse ISS. Na reforma, isso estará concentrado no único padrão, na única forma em Brasília. E como será a representação e essa discussão, e muito bem colocada, a CNM e o FMP não chegou ainda
na montagem, na definição da lei, são 27 estados e 27 representantes do município. Só que nós temos no Brasil mais de quase 6 mil municípios. Como é que será essa representação em termos desse comitê gestor? Então essa é uma discussão que está hoje em voga, né? Há muito tributarista que é contrário. Eu recentemente participei de tenho participado de várias reuniões, hoje mesmo tenho uma, participei lá em Pinheiros, né? Dia 17 e dia 18 vou participar em Campinas, na subseção lá de Campinas, com grandes palestrantes, para a gente poder formar determinadas políticas e artigos de lei para que a gente não seja surpreendido com erros da própria administração. Na verdade, o entendimento aí, o calendário político, o ano que vem tem eleição. Então, com certeza, a partir do próximo ano já, a agenda principal vai ser as eleições. Então, acredito aí que essa pauta vai ficar mais para o próximo Congresso Nacional. Mas, doutor, desculpe, parabéns, bem colocado. E aí a gente tem que se preocupar com quem nós vamos eleger para poder ter qualidade de discutir essas reformas. Né? No mínimo, pessoas com gabarito, né, para poder ter condições de participar do debate, né? Mas eu quero fazer o destaque voltando para os municípios. A gente sempre está voltado para os municípios, que é onde o senhor colocou, aonde gera riqueza, aonde gera as oportunidades, aonde mora o cidadão, aonde o cidadão produz, aonde o cidadão é feliz e é a terra que ele ama, né? Digamos assim, onde ele mora, né? Hoje, o senhor, qual a sua avaliação hoje? O senhor teve uma passagem muito importante dentro do governo de Bragança Paulista, do nosso saudoso prefeito Jesus Chedid, né? No sentido das políticas públicas voltado para a longevidade, para a questão do pessoal que tem muita experiência e muitas vezes pode ser aproveitado, pode ser chamado para contribuir, para orientar. O senhor ali no gabinete, quando o senhor foi ali coordenador de gabinete, qual era mais as pautas ali ligadas ali, quais seriam mais as demandas ali por parte ali dos munícipes ali da cidade? Então, o município, principalmente Bragança Paulista, na gestão do Dr. Jesus, na continuidade ao Maurício Sodré, nós sentimos, e é de grande pesar, a ausência do Dr. Jesus, porque o Dr. Jesus foi um grande político, né? Na região era muito respeitado, independente de problemas familiares, problemas políticos do passado, não importa. Ele sempre teve uma visão do munícipe. Se dizia, mas não é daqui da cidade. E daí? Ele sempre trabalhou pela cidade, né? Ele e a sua estrutura política. Então é um ator político que sempre se preocupou. E aí ele fez uma grande reformulação em termos de visão do que a administração pública, em termos de política pública, não só de uma estrutura de Câmara, mas de uma estrutura onde tivesse a informação de qualidade para o munícipe. Então, na área de assistência social, o que se criou nos 8 anos da qual a administração, porque ele foi reeleito, né? Aliás, eu me recordo, ele com a doença de ficar 3 vezes na semana tratamento e lutando, saía de hemodiálise e ia para o município, loucura até, né? Para o gabinete. Não era né? Fácil, né? Mas ele era uma pessoa que estimulava, evidentemente, toda a sua estrutura para a melhoria de Bragança Paulista. Então, por exemplo, na parte da nossa solidariedade em termos de cursos, treinamento, desenvolvimento para as pessoas com idade. Aliás, o exemplo muito claro, eu já tenho 74 anos, se você trazer 7 anos atrás, 8 anos atrás, eu tinha 66 anos. O que ele buscou levar,
me convidar para ir para a prefeitura? É exatamente a experiência que eu tinha anterior e que tinha paz, tranquilidade em termos de desenvolvimento. E nós tínhamos muito recurso do Estado para poder desenvolver essa área. Parte de humanas, né, doutor? Parte humanas. Então, a estrutura administrativa, ele não podia desenvolver porque aumentar a quantidade de pessoas, ele nunca fez. Ele trabalhou com a sua estrutura de servidores públicos municipais no sentido de desenvolvimento. E aí nós tivemos uma grande evolução e hoje, e aí eu ouvi no seu programa, e a pessoa já dizendo de governança, e hoje é uma preocupação de todos os administradores municipais, e o Dr. Jesus já tinha essa visão, e tinha e teve, né? Sim. Porque ele acabou implantando, via Fundo Social de Solidariedade, como eu estava comentando, determinadas coisas que em outras administrações não houveram. Então, e essa é uma preocupação de toda a administração pública. Eu fico feliz quando eu vou nas reuniões onde o senhor comanda a frente parlamentar, no sentido de haver uma discussão de quem faz lei. E outra, de entender um pouco melhor a realidade de cada situação, né? Porque cada município, independente de estar inserido dentro de uma região, existe a particularidade, né, daquela municipalidade. E muitas vezes, ali naquela oportunidade onde todos se encontram, é uma forma de trocar ideias, de ouvir as pessoas experientes, pessoas que já têm uma trajetória à frente de algumas gestões. E isso contribui muito para, principalmente, aquele que vai ter que fazer as escolhas, né? Que vai ter que tomar decisões. Porque o tomar decisão é muito difícil. Você tem que ter consciência que às vezes uma decisão ela pode melhorar, pode ajudar muitas coisas, mas ela pode também impactar. Então é nesse sentido que a gente tem que ouvir muito a voz da experiência, né, doutor? O senhor sabe que falamos da experiência, né? Durante nessa minha vida, são 31 anos trabalhando na empresa privada. E aí me aposentei e antecipei a lei e tal, porque como há muita alternância de leis, né, modificações, a gente tem que buscar se adaptar às novas normas, né? E aí, os meus 31 anos me ensinou o lado privado. Hoje 7 anos que eu participei na administração pública, me deu uma vontade muito grande de continuar participando da vida pública. Tanto é que do ano passado para este ano, eu fiquei só no trabalho meu normal de organização interna, questão jurídica, principalmente com a questão, como ele disse, dessa reforma tributária, tem me utilizado um bom tempo. E aí eu quero continuar, inclusive na vida pública, não mais na vida privada. Mas o privado está dentro do público, então isso, sem o público, não é possível a privada funcionar, não é? A privada em termos de empresas, em termos de atividade, em termos de funcionabilidade, em termos de buscar qual é o direito do cidadão. Né? Uma coisa atrelada à outra, atrelada né? à outra. Certo. Doutor, fala um pouco para mim da sua vinda sua de São Paulo para Bragança Paulista. Na verdade vem para Bragança, mas fica muito em São Paulo também, né? Não, como que é essa conciliação aí? Então, eu nasci, me criei, eu sou paulistano, nasci na Frei Caneca, né, na maternidade de São Paulo, que lamentavelmente não existe mais, mas minha filha, que tem 51 anos, nasceu lá, isso me orgulha muito. Aliás, tem uma história, eu nasci na Frei Caneca, na maternidade de São Paulo, e eu fui registrado em 1950 no cartório da Frei Caneca, que é 100 metros, não sei se ainda continua, e era obrigado a registrar. Né? Eu fico triste quando eu ouço, tem pessoas que não registraram, tal. Mas olha, nós estamos no século 22 já, né? E aí, meu pai, na época, o médico disse para minha mãe, olha, engraçado, minha mãe veio de Recife junto com meu pai era do Rio Grande do Norte, e evidente, ele veio para São Paulo sem conhecer ninguém, né? Um monstro, né? E era assim, todo mundo veio para São Paulo. E minha mãe, rapidamente, ela resolveu alguém indicou para fazer o pré-natal ali e foi fazer na maternidade de São Paulo. E o médico disse que se nascesse a criança, que não tinha os equipamentos que tem hoje, a qualidade técnica, científica,
Se nascesse a criança, a mãe morria, e se a mãe ficasse viva, a criança morria. E meu pai, muito religioso, fez uma promessa. Então, se nascer homem, vai chamar Emanuel. E se nascer mulher, vai chamar Maria da Conceição, que ele fez um cálculo do tempo. E eu tive a felicidade de conviver com a minha mãe, 60 anos. E na hora, e aí, até desculpe, senhores telespectadores, virou uma piada o meu nome, que aliás eu tenho uma satisfação de ter o nome Manuel. E era para chamar, e na promessa era para chamar Emanuel, que é Deus convosco. E aí, quando ele chegou, eu nasci, graças a Deus, estou vivo, estou aqui falando. Minha mãe viveu, repito, 14 anos ela faleceu, eu, portanto, vivi com 60 anos com a minha querida minha mãe. E aí meu pai foi me registrar. E aí quando chegou lá no cartório, ele, normal, São Paulo, né? Como é o nome do seu filho? Aí, poxa, o pessoal do norte tem a mania do E, não falar E, fala É. E aí falou Emanuel. Aí ele, o cartorário, desculpe, ele não tem... Colocou... Lógico, ele colocou em vez de E, Manuel, colocou Manuel com O, né? Aliás, eu brinco muito, porque Emanuel seria com U, né? Emanuel. Mas foi Manuel. Mas ficou bom, doutor. Ficou bom. Mas isso é importante, a gente até definir isso, e eu dizer isso, porque eu vivi em São Paulo toda a minha vida, pessoal, meus pais, humildes, simples, conseguiram ter, eu formado em administração, fiz economia e fiz direito. Aí o direito já foi mais tarde, porque, evidente, a minha atividade profissional exigia que eu tinha esse conhecimento da área do direito, ou seja, das leis para poder agir. Então, e aí eu convivi no meu primeiro casamento, entre namoro, noivado e casamento, 28 anos. Tenho 2 filhas, uma está hoje na Bélgica, e a outra é a grande advogada, mas é nutricionista, faz bolo, porque o direito é outra coisa que eu preciso falar também, dentro daquela ordem da OAB, nós somos mais de 1 milhão de advogados, enfim, e só em São Paulo são 500 mil. Então, e tem muitas pessoas que fazem direito, é formado em bacharel, né? São bacharéis. Bacharéis em direito, mas muitas vezes não exerce a profissão. Isso. Mas não deixa de ter a oportunidade de ter muita entendimento, porque o direito ele é muito amplo, né, doutor? E eu vivo, e eu digo isso sempre, viu, Cristiano? Eu vivo diariamente aprendendo, não tem jeito. O direito, se você não se atualizar, você fica para trás, né? Então é o que eu falo da minha filha, cuida de bolo hoje, infelizmente. Mas, no entanto, ela tem o esposo dela, que coincidentemente é meu sobrinho, e meu genro, porque eles casaram, os gens dos pais, né, não era das mães, e tem 2 netos maravilhosos, né? E ele é mestre em Direito Tributário, com 47 anos, formado na USP, um grande menino aí, que me ensina, olha, veja, ele que me ensina muitas coisas. Se eu tenho alguma dúvida, a quem eu recorro? Ao meu genro e meu sobrinho. E aí, eu fiquei viúvo, por uma infelicidade. Minha esposa primeira faleceu de um câncer, né, mieloma múltiplo, difícil, e aí eu acabei ficando viúvo. E aí eu conheci, lá em São Paulo, um amigo que é advogado, tinha um bar, inaugurou um bar lá em Atibaia em homenagem ao Silvio Caldas, ele era vivo, inclusive. E não era morto, porque eu tive tomando Coca-Cola, ele tomando um uísque lá em Atibaia. E aí foi onde nesse evento de inauguração, eu conheci minha esposa, que coincidentemente, que nem eu disse, Plana Paula é Paula também, Paula Fernandes, aliás, já disse, entra cantando, Paula, né? E eu fui para Bragança, porque ela é oriunda de Extremo, mas sempre morou na região, e aí eu casei, já são 28 anos que eu estou em Bragança Paulista, casado com a Paula, e foi por aí. Terra boa. Terra muito boa. Muito boa. Eu morro lá. Nossa região Bragantina, nossa querida região Bragantina. Quero aqui mandar um grande abraço ao nosso querido amigo Sidney Guedes, a todos os vereadores lá da casa, grandes parceiros. Tem grande frequência no projeto Fórum Legislativo Paulista, a Câmara de Bragança em peso, né? Doutor, eu queria ver sua opinião um pouco dessa relação entre
advogado, judiciário, a questão do julgamento, muitas vezes jogado dentro de um contexto de interpretação, muitas vezes o que está na lei, às vezes não é muito observadas, muita coisa por interpretação. Isso nós estamos assistindo agora aí recentemente, estamos acompanhando recentemente o julgamento aí que está transitando no STF. Como que o senhor avalia todo esse comportamento de ordem jurídica aí, pela sua experiência e a sua avaliação? Então, Cristiano, primeiro preciso rapidamente também dizer uma isenção. Eu faço parte, em São Paulo eu não participava, apesar que meu pai trabalhava no SEASA, ele era considerado, até tinha um apelido de deputado, e muitos políticos, né, antigos políticos, o procuravam, e é por isso que ele tinha esse apelido de deputado, porque ele era carregador de transporte de carrinho e tal, e ele acabou participando também do sindicato, dos carregadores. Eu me lembro, com 18 anos, eu ajudei a criar aquele carnê do INSS, e eu vi muitos carregadores aposentados, graças a um trabalho voluntário, que eu cheguei a ajudar meu pai nesse sentido. Mas nunca me envolvi com a área política. Bragança me ensinou a viver a área política. E aí eu fui convidado, entre esses relacionamentos, a participar, e participo já há 25 anos, do partido político. Então, por isso que eu disse da suspeição, que eu gostaria, nesse instante, de me tornar isento na informação que eu vou lhe transmitir ou transmitir ao nosso público. Portanto, faço parte do Partido Liberal, que existe há 40 anos, é um partido muito bem estruturado. Dos 40 anos criados pelo grande senador do Rio de Janeiro, falecido, e o Valdemar, responsável hoje pelo nosso partido, depois a morte do Álvaro Vale. E em Bragança eu fui convidado e estou há 25 anos. No partido em Bragança Paulista são 38 anos, do qual o saudoso Paulo Mário, de Arruda de Vasconcelos, excelente, sempre administrou o partido. Muito bem. Em 2021, nós tivemos a felicidade de receber a convite, a pedido, porque isso eu estava em Brasília, ao levar um vereador com o falecimento do Paulo Mário, para que seja apresentado um nome e um número, porque o Paulo era conselheiro. O novo vereador que assumiu no lugar dele era um número e um nome, né, para o partido, que habitualmente é isto, né? Você tem uma estrutura partidária que é de um volume muito grande. Então, citando, 1.300 filiados em Bragança Paulista. Quantos participam do partido? 40, 50. Né? A gente luta para que muitos possam participar. Muito bem. Aí eu comecei a participar, já volto a repetir, 25 anos. E nos últimos 15 anos, eu acabei participando da direção dessa organização partidária. E em 21, só para concluir, essa parte partidária, o atual presidente de honra, ele pediu para vir ao partido e foi aceito, e é um dos líderes partidários hoje no Brasil. Muito bem. Eu comento muito em relação à estrutura de um poder, seja ele municipal, seja ele estadual, seja ele federal. Ele precisa ter estrutura, equipe. E muitas vezes essa equipe acaba prejudicando o mandatário. Nós temos um julgamento que é perfeito, tem que ser julgado, isso a gente não discute, porque ninguém, em sã consciência, pode aceitar vandalismo. Né? Isso é claro. A condenação, aí é outro problema. E aí a sua colocação é perfeita em relação à parte legislativa. Veja, quem criou a lei penal? 1940. Houve reformas e atualmente está sendo utilizada nessas reformas 2 artigos, uma lei de organização criminosa, que é a 12.850, que é de 2013, ou seja, 12 anos atrás, criada por um parlamento com assinatura de um presidente ou de uma presidente. Segundo, cria-se
artigos complementares. Então, hoje tem um mecanismo do artigo 359. Olha, ele vai de A até L. Vão colocando, em relação a atualizações, letras no artigo. E hoje, a condenação, a maior parte das condenações é em 2 artigos, 359L e 359M. Como é que inicia? E aí o direito ele tem vários ramos, né? O tributário, o civil, o penal, trabalhista. Mas principalmente o penal, o que é interessante é que mesmo a lei que manda prender, manda soltar. Manda soltar, então. E quer dizer, hoje o juiz, na verdade, ele atua muito no campo de interpretação. Porque quem faz não é o juiz, né? É a lei que tem. É a lei que tem. É o legislador. Então, é nesse trabalho que... O tal qual é necessário uma reforma, né? Uma reforma ampla, uma reforma no Código Penal, uma reforma, no caso aí houve essa reforma tributária, que na verdade tentaram propor algo que poderia melhorar a vida do brasileiro, melhorar a relação da empresa, melhorar a parte de comércio, mas vai ter que ter muitas etapas ainda a ser avançadas. Mas num aspecto hoje, eu acho que o maior gargalo, a maior dificuldade hoje no dia a dia é a falta mesmo de uma regulamentação, de uma legislação mais eficiente, digamos assim, doutor? Muito bem, é isso mesmo. E aí é por isso que eu estou me referindo a artigos de lei em que está sendo julgado pessoas, são 34, 37 pessoas, e iniciou-se com um núcleo que foi considerado pelo Procurador-Geral da República. Isso é importante dizer. O que é o Ministério Público, muitos falam quarto poder e tal, mas é o que defende a lei. Seja ela errada ou certa, é o que se propõe. Muitas vezes o promotor até... no acusatório, ele pode me dar a liberdade, né? Mesmo no acusatório. Eu já vi na minha vida profissional ou na minha vida pessoal de pessoas que são em julgamento, inocentados pelo próprio Ministério Público. Eu já vi, não há problema nenhum, né? E aí o que ocorre? O Procurador-Geral da República, seja ele quem for, e aí não vamos nos preocupar com os atores atuais e com nomes, eles trabalham em cima dessa interpretação, dessa lei. É óbvio que, e aí eu vi essa noite principalmente, muita gente criticando um determinado ministro, mas ele foi favorável à denúncia, ou em outros eventos ele foi favorável. E aí? Ele trabalhou em cima de um processo. E aí eu lhe dou o julgamento que está agora sim, decidindo sobre um determinado momento que houve no nosso país, momentos que já aconteceram anteriormente em outras situações, mas não foram levados a cabo como está sendo levado a esse. Que eu acho ótimo. Tem que ser julgado. E todos têm direito à defesa. E aí o ministro ontem, uma exposição de 12 horas. Não é fácil você aguentar, mas é assim que funciona o direito. O direito precisa dizer, como é que entrou essa água aqui? Onde está embasado, né, a decisão. Se houve erros anteriores, lamento. Sim. Vamos pensar, colocar entendimentos, como eu vi no seu último programa, falar do entendimento de uma ECG. Ótimo, beleza, está correto. Nós temos que firmar entendimentos, né? E temos entendimentos que já foram modificados, porque é essa evolução da vida, né? Sim. Aliás, eu me senti até feliz quando ele falou da idade, né? Só concluindo. Então, hoje, um julgamento precisa ser técnico. E para mim, o ministro que ficou 12 horas dissecando todo o processo, ele teve a possibilidade, mesmo ele julgando anteriormente, mesmo ele já tendo posicionamento anteriores, ele se mostrou contrário àquele processo, à forma como foi montado. Então, eu não tenho crítica nem a quem defende certos momentos, certas condenações, como quem defende a não ter condenação, porque o direito é isso. Como é que eu posso condenar alguém que não atirou? Agora tem uma outra situação também, né, doutor, que é o que se leva na discussão, na avaliação.
nós temos hoje a primeira instância, a segunda instância, a terceira instância, depois o STF é uma última instância superior. Quer dizer, como que um processo que está sendo movido contra pessoas físicas, pessoas que não têm direito ao fórum privilegiado, já tem um processo na última instância, na instância superior. Quer dizer, para onde que esse povo, caso perca, vai recorrer para quem? Muito bem. Essa é uma das decisões no voto do ministro ontem, né? O terceiro ministro a votar. Veja, o relator tem o seu primeiro procurador-geral da República, segundo o relator, que você não precisa acompanhar, não é obrigado, não existe nenhuma norma que você é obrigado a acompanhar o relator. Você acompanha o relator baseado no processo, né? Então, depois veio o segundo ministro e veio agora o terceiro, e agora na parte da tarde está sendo julgado. Agora eu não tenho posicionamento, porque nós estamos num programa aqui à noite. O quarto membro a votar. E depois terá o quinto membro, que não sei se será, foi hoje. É o colegiado, né? É o colegiado. Agora, a sua colocação é perfeita. Existe fórum de julgamento. Nesse processo, e a primeira ilicitude é essa. De fato, essas pessoas físicas, não importa quem sejam, não poderiam ser julgados pelo Supremo Tribunal Federal. E principalmente por uma turma. E aí a defesa do terceiro ministro, ou de um dos membros desta primeira turma, é no sentido de nulidade. Não quer dizer... Como houve nulidade, por exemplo, do processo do presidente Lula, no processo da Lava Jato, aonde foi anulado todo a condenação devido à vara adequada para que esse processo possa ter iniciado. Então o ministro Toffoli, ele fala que a vara apropriada para a questão das investigações e de tudo que se acarretou na condenação, que a vara de Paraná não seria apropriada, seria a vara de Brasília. Isso foi um dos primeiros atos, né? Das primeiras decisões que houve. Depois acabou num efeito cascata, anulando uma série de procedimentos, mas ali ficou muito configurado, entendido que houve ali um erro processual, digamos assim, de ordem, da onde tem que partir o processo. Quer dizer, é dois pesos e duas medidas, né, doutor? Então, e é por isso que o ministro, ontem no seu voto, ele coloca muito claramente, até pode ser, ele deixou essa alternativa, mas pelo plenário, pelos 11 ministros, pela corte. Então, veja, no processo que o senhor se referiu ao ex-presidente, que hoje comanda o país, o ex-presidente em termos processual, ele estava sendo processado pela primeira instância. E ele era presidente, ele já tinha sido presidente, né? E os fatos, como é hoje, aconteceram quando ele estava presidente. Então, no atual processo, e essa é a discussão mesmo, jurídica, e repito, sem defesa, mesmo porque eu não fui... Não se trata da pessoa, do fato. A questão que nós estamos debatendo aqui é o procedimento jurídico, né? Da onde tem que iniciar de uma forma correta. Onde houve já uma decisão da alta corte falando que processo dessas características de ex-presidentes e de episódios que uma vez não estando no cargo é primeira instância, né? E como ocorreu. E depois até houve um questionamento de avaliar se aquela instância daquele local era apropriado ou não, né? Quer dizer, houve aí um cancelamento justificando que aquele ato foi feito o processo numa instância equivocada. Enfim. Então, como que isso aí, né? Essa insegurança jurídica, né? Aliás, eu tenho ouvido muito nos programas, principalmente no seu, em que se fala dessa palavra, insegurança jurídica. E muitos empresários, e eu vi isso também nesse programa, ou em alguns, onde o empresário não vem
para o Brasil investir corretamente, dando emprego e tudo mais, por causa dessa insegurança jurídica. Agora, existe um detalhe importante, e aí o ministro colocou muito bem a nulidade, né? O julgamento tem que ser aonde a pessoa reside. Ora, quando se falou, e aí a discussão sempre é, por que já não se fez isso de imediato? Se deixou se estabelecer uma segunda instância e até uma terceira instância. Porque habeas corpus para o ex-presidente, que na época estava encarcerado, não foi concedido pelo STF. Então, naquele momento, a turma porque da supressão de instância. Isso. Não existe um recurso numa instância superior se não houver julgamento numa instância inferior. E tem outra, a questão da terceira fase do judiciário, não é nem o STF, tem o STJ. Né? Quer dizer, o STF é uma, digamos assim, é uma quarta ainda. Então, eu preciso, aí, o telespectador, principalmente essa parte técnica, o julgamento, quando ocorre numa primeira instância, que é o juiz natural, então aqui Jundiaí, então o juiz de Jundiaí é que vai decidir sobre uma demanda que entrou aqui. Muito bem, o perdedor, vamos chamar assim, que eu não acredito nunca nessa história de ganhador ou perdedor, mas que teve o direito concedido, ele ou que não teve o direito concedido, ele pode recorrer se houver erro. Direito de ampla defesa. De ampla defesa, que é o contraditório, isso é muito importante. Muito bem. Eu recorro a quem? Ao Tribunal de Justiça do meu estado, que é São Paulo. Lá, aí já não será mais um juiz, já será colegiado. 3 desembargadores, porque uma decisão monocrática, ela pode ser reformulada, ela pode ser refeita. Muito bem. Eu perdi no tribunal. Eu ainda tenho direito, se a decisão couber um recurso ao STJ, se for a lei. Aquela decisão, tanto em primeira instância como na segunda instância, se manteve, ou alterou, foi em função de essa decisão do colegiado feriu lei. Feriu uma lei. E um complemento. E da mesma forma que a pessoa ganha em primeira ou ganha em segunda, quem oferece a denúncia pode recorrer na instância superior. E é o que eu disse, desde que nessa decisão, e aí depois eu só quero dar um detalhe dos municípios, né? Se essa decisão feriu norma legal, que é federal ou estadual. Se tem princípio constitucionalidade, é o STF. Ou não, é eles que têm que falar. É eles. Né? Então é assim, muitos advogados, eu vou recorrer ao Supremo. Não, eles recorrem no sentido, viu, senhores, deu decisão de tribunal em relação à parte de lei, STJ. Feriu a Constituição, que normalmente fere, porque quando você atinge a pessoa, é cláusula pétrea da Constituição. Então requer recurso ao STF. Então imagina se todos os processos fossem apenas para 11 ministros julgarem. Seria impossível, né? Então não são todos, mas uma condenação de um crime. Onde que eu ponho o habeas corpus? Ponho primeiro no tribunal, tá. Aí não concedeu, eu vou subindo. Feriu lei, porque feriu a lei que diz que pode. Eu vou ao STJ, o STJ não concede. Eu vou ao STF dizendo, a pessoa está presa, não pode ficar presa, por isso é o habeas corpus. Então, a gente tem essa questão. Os instrumentos, né? Que a decisão e aí é muito claro. Primeira instância é o juiz natural. Bem, um bate-papo gostoso. Uma hora é muito pouco para a gente passar tanta informação. Mas aqui eu quero agradecer, doutor Manuel Soares, querido amigo, advogado, economista, administrador. Falamos um pouquinho de cada coisa. Falamos um pouco da parte familiar, a parte da história, trajetória. Falamos um pouco de parte de tributária, falamos um pouco da área jurídica. Dos contextos, né, da atualidade. E eu quero agradecer, doutor, pela sua presença, a sua participação aqui conosco e pedir ao senhor a sua consideração final para que a gente possa encerrar o programa das Cidades Inteligentes. Olha, primeiro,
mais uma vez, reitero à equipe, especialmente ao senhor, essa possibilidade de eu poder, em pouco tempo, transmitir, e isso estou à disposição para a gente, eventualmente, num determinado tema, poder discutir. Eu disse que eu falaria a respeito do município, né? O município, que é a minha preocupação. O município, quando ele entra com uma ação e ele recorre, o tribunal final não é STJ nem STF, viu? Termina no tribunal, que é o que coordena ele, que é o Tribunal de Justiça. Então, muitas vezes as pessoas falam, não, o município vai recorrer até o fim. Não, não, ele recorre, se ele perder, ele perde aqui no tribunal e não tem como modificar. Então, eu agradeço muito, fico feliz, repito mais uma vez, a estrutura da TV Mais Brasil é super fantástica. Eu fiquei feliz, eu não conhecia, tive essa oportunidade, viu, Cristiano? E estar consigo, isso é importante, e estarei, como tenho feito nesses últimos meses, lhe acompanhando aonde puder estar em relação a gente cuidar dos nossos municípios. E a Frente Parlamentar, para mim, e aí quero também da Confederação, o nosso querido futuro presidente oficial, Anésio, também agradecer por essa oportunidade, porque foi desta frente é que eu pude lhe conhecer e conhecer a TV Mais Brasil, que, aliás, parabéns também para o meu amigo que, olha, o evento foi fantástico, também me emocionou no posicionamento que ele teve na sua gravação. Muito bem. Gente, muito obrigado pela atenção, obrigado mais uma vez pela audiência de todos. Quero aqui desejar um ótimo final de semana e até a próxima. Cidade inteligente, mais humana, mais sustentável, mais Brasil, pela TV Mais Brasil, a TV da família brasileira. Fico com Deus e até a próxima.